Eu sou Maurício Pimentel, sou diretor de Sistemas de Inovação do ICI, o Instituto de Cidades Inteligentes, sediado aqui em Curitiba. Eu sou um profissional de tecnologia e que durante muitos anos atuei tanto na área de tecnologia como na área educacional. E tenho um enorme prazer em poder falar com vocês aqui hoje e participar do projeto Trilha Digital 2022, um projeto bastante interessante e muito rico. E ainda mais, além de falar com vocês no projeto Trilha Digital 2022, poder falar de tecnologia no Brasil. Esse cenário, essa possibilidade, esse mercado, essas várias oportunidades que existem para que vocês possam planejar carreira, que vocês possam planejar como é que vocês vão trabalhar, como é que vocês vão se sustentar, como é que vocês serão remunerados daqui até o final da vida de vocês. Colocar a tecnologia como uma opção de trabalho, de carreira, de profissão para cada um de vocês. E eu quero mostrar para vocês como a tecnologia não está circunscrita a saber programar ou a coisas muito conhecidas como rede ou segurança. Há uma variedade enorme de conteúdos, uma variedade enorme de possibilidades, há uma variedade enorme de possibilidades de carreira dentro da área de TI. Então, de novo, Maurício Pimentel, um prazer estar com vocês no projeto Trilha Digital 2022. Para a gente começar a conversar, para a gente começar a falar um pouquinho desse que é o nosso desafio, de falar sobre tecnologia, eu queria contar uma pequena história para vocês, talvez até conhecida, uma fábula já conhecida, já discutida várias vezes. E eu vou tomar a liberdade de dar uma adaptada para os nossos dias. Okay? Diz que uma empresa que fabricava calçados fechados, sapatos, chamou um dos seus vendedores e disse: olha, existe uma população lá no Polo Sul e a gente precisa conhecer essa população e precisa entender quais são as oportunidades que nós temos de vender sapatos para essa população. E despachou, mandou esse vendedor lá para o Polo Sul para que ele pudesse conhecer a população local e entender quais são as oportunidades de negócio que existiam lá. Chamou o segundo vendedor e disse: olha, nós temos uma população local lá no Polo Norte e a gente gostaria que você fosse até lá e tentasse entender quais as oportunidades existem para que a gente venda sapatos para essa população que mora, que nasceu, que vive lá no Polo Norte. Passado alguns dias, depois de algum tempo que esses dois vendedores, um no Polo Sul e outro no Polo Norte, já estavam ali tentando fazer o reconhecimento do mercado, ambos voltaram para a sede da indústria e o diretor deles, o presidente da empresa talvez, chamou um por vez e fez a mesma pergunta. E aí? O que você viu lá de oportunidades? O que você viu lá de possibilidades de realização de negócios com essa população local, seja do Polo Sul, seja do Polo Norte? O vendedor que foi para o Polo Sul respondeu rapidamente e muito triste. Falou: olha, na verdade eu acho que não tem possibilidade nenhuma. Eu percebi lá que todos eles usam outra coisa, eles não usam sapatos. E na medida em que eles não usam sapatos, não tem por que a gente tentar montar lá uma estrutura para que a gente possa vender sapatos. Então, acho que foi uma iniciativa de baixo sucesso, foi uma iniciativa fracassada. Nós não temos oportunidades de venda de sapato para essa população do Polo Sul. O presidente ficou meio cabisbaixo, meio triste, mas falou: bom, ainda há um segundo vendedor que eu posso conversar. Chamou o segundo vendedor, esse entrou na sala feliz, contente, irradiante, saltitante. E o presidente perguntou: então, bom, quais são as oportunidades que você viu lá? Ele falou: presidente, vou dizer uma coisa para o senhor. Nós temos uma possibilidade de uma venda muito grande, porque lá ninguém usa sapato. Então, reparem como a realidade é a mesma. Ninguém usa sapato. Só que para o vendedor que foi ao Polo Sul, isso era um impedimento. Na medida em que ele dizia: olha, se não existe um consumidor de sapato, não tem por que eu vender sapato lá. Para um vendedor que foi para o Polo Norte, esse com um olhar muito mais otimista e com um olhar muito mais de oportunidades, já que ninguém usava sapato, havia um mercado quase infinito, amplo, grande, para que ele começasse a fazer as pessoas usarem sapatos. E o fato de que as pessoas não usam sapato era para ele, então, uma grande oportunidade. Eu peço que vocês guardem um pouquinho essa história na cabeça e que, já nesses momentos em que eu estou contando essa historinha para vocês, que vocês comecem a pensar quais os valores que estão embutidos nessa discussão. O foco, a coragem, o movimento que cada um
dos vendedores fez, o entendimento, o olhar sobre uma determinada realidade e, mais do que tudo, se nós estamos falando de um olhar baseado em ameaça ou se nós estamos olhando com um olhar baseado em oportunidades. Pensem um pouquinho vocês aí, quietinhos e no coração de vocês, como é que vocês têm enxergado esses novos desafios? Da pandemia, o desafio do isolamento social, o desafio de uma dificuldade que a vida da gente traz e impõe, o desafio de, eventualmente, alguma questão no estudo, na educação, né, que está tão combalida nesse momento, tão fragilizada nesse momento de isolamento social. E a gente precisa começar a olhar para isso e dizer, bom, essa situação de fato é difícil. Né? É como viver no Polo Norte ou viver no Polo Sul. Nós estamos vivendo no gelo. Estamos vivendo em situações bastante radicais. Mas diante dessa situação radical, a gente olha isso com um olhar de lamúria, de lamentação, ou a gente olha isso com um olhar de esperança e de expectativa? Façam essa pergunta para vocês mesmos e sejam sinceros na resposta e guardem as respostas para vocês. A gente não precisa discutir isso necessariamente com ninguém. Mas tentem verificar, se o olhar de vocês é um olhar de otimismo, de oportunidade, de busca de solução, ou se é um olhar de ameaça, de medo e de desistência. É importante que vocês se eduquem, se autoeduquem para o olhar das oportunidades. É importante que vocês se autoeduquem para esse olhar positivo, otimista, de como é que vocês vão encarar as dificuldades que a vida traz. E tenho certeza de uma coisa, a vida trará muitas e muitas dificuldades, mas também, associado a cada dificuldade, muitas e muitas oportunidades. E é sobre essas oportunidades que eu quero falar com vocês e mostrar o mercado de TI como uma oportunidade, mostrar o mercado de TI como um campo a ser desenvolvido, mostrar o mundo de TI para vocês como uma possibilidade de carreira, de profissão, de sustento, de remuneração, de satisfação, de realização pessoal. Falo todas essas palavras porque, na verdade, é o que eu sinto quando eu olho para o mundo de TI. Eu entrei no mundo de TI no ano de 1983. E de lá para cá, consegui construir uma carreira que me traz muito orgulho. Fui professor, fui desenvolvedor, fui da área de qualidade, teste e segurança, fui analista de sistemas. E nesse período todo, acabei passando por cargos de operação, cargos de gerência, cargos de diretoria. Portanto, é essa experiência e esse gosto, essa paixão que eu tenho por essa área que eu gostaria de contar para vocês nesse momento. Quem sabe vocês enxerguem nisso a oportunidade da vida de vocês e venham para a área de TI, mas venham de corpo e alma, com a coragem necessária para enfrentar o polo, o frio, a neve e as restrições que lá existem, mas com um olhar de oportunidade, dizer, olha, tem aqui alguém que está sem sapato e eu posso vender um sapato. Tem alguém aqui que está sem sistemas e eu posso vender sistema. Tem alguém aqui que está sem conexão à internet e eu posso vender conexão à internet. Não quero falar para vocês só de dinheiro. Dinheiro é consequência de tudo isso. Quero falar para vocês de uma carreira. Como é que se dá a evolução de carreiras de TI no Brasil. E aí vocês façam a opção de vocês. Importante que vocês, informados, conhecendo essa realidade, tomem as decisões que quiserem. Perfeito? Então vamos lá. Quando a gente fala do mercado de tecnologia de informação e comunicação, que é a sigla que a gente usa, né? TIC, TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, no Brasil, do que é que nós estamos falando? E aí eu quero dar para vocês algumas informações bem importantes, na minha opinião. Informações que vão ajudar vocês a olharem para o tamanho da TI no Brasil e como é que a gente olha para essa TI como um mercado de oportunidades. E ainda, mais adiante um pouco, vamos falar das questões das oportunidades internacionais. Como é que o Brasil está inserido e está inserindo os seus profissionais no mercado internacional de tecnologia. Um dado importante que eu gostaria de mostrar para vocês é, no ano de 2020, o PIB brasileiro, o que é o PIB? A somatória de toda a riqueza de todos os habitantes e empresas do país Brasil. Então, a somatória de riquezas no Brasil caiu 4,5%. Ou seja, o Brasil, no ano de 2020, o ano forte da pandemia, o ano que a gente ainda não sabia lidar com a pandemia, que não havia vacinação, que nós tivemos que ficar muito mais tempo isolados, que os negócios foram obrigados a se reinventar, quando não, fecharam, faliram. No ano de 2020,
a riqueza nacional, a riqueza brasileira, caiu 4,5%. Nós nos tornamos 4,5% mais pobres do que no ano 2019. Nesse mesmo ano, o ano de 2020, a TI, a área de TI, se eu separar do PIB brasileiro só o PIB gerado, a riqueza gerada pelo mercado de tecnologia da informação e comunicação, só essa riqueza cresceu 5%. Ou seja, num ambiente de negócios sofrido, tomando uma série de pancadas ali por conta da pandemia e uma série de dificuldades e restrições por causa do isolamento social, a riqueza nacional diminuiu 4,5%, mas a riqueza gerada pelo mercado de tecnologia cresceu 5%, gerando uma somatória de 425 bilhões de reais. 425 bilhões de reais. Esse é o tamanho do mercado da tecnologia no Brasil, segundo o IDC, um instituto de pesquisa e um instituto de publicações internacional que tem um escritório no Brasil. Se a gente olhar pela ótica dos investimentos, vejam só que coisa impressionante. A Brascom, que é o órgão que reúne as maiores empresas de tecnologia no Brasil como associados, é uma associação, a Brascom, a Associação das Empresas de TI, tem um estudo feito com os seus associados que diz que entre 2021 e 2024, de janeiro de 21 a dezembro de 24, estão previstos investimentos da ordem de 845 bilhões de reais. Bilhões de reais. Então nós estamos falando que serão investidos no Brasil pelo capital nacional, pelo capital estrangeiro, por startups, por bancos, por varejo, por setor de saúde, investirão em tecnologia no Brasil 845 bilhões de reais. É claro que isso é uma previsão. Isso pode ou não se concretizar. Isso pode se concretizar em 845, 840, 850, ou ainda o investimento não acontecer e a gente ficar muito abaixo desse número. Mas isso sempre traz para a gente uma visão de qual é a perspectiva futura nos próximos 5 anos, 21, 22, 23, 24 e 25. Ou, desculpem, 21, 22, 23, 24. 4 anos, não 5, 4 anos. Nos próximos 4 anos, 845 bilhões de reais. Tem um outro dado importante. Durante o período da pandemia, 20, 21 e começo de 2022, a abertura de empresas de TI no Brasil cresceu 6% acima da média de crescimento dos anos 2015 a 2019. Então, entre 2015 e 2019, o número de empresas de TI abertas no Brasil vem crescendo, consistentemente crescendo. No entanto, durante o período da pandemia, ele cresceu além da média que nós já tínhamos, mais 6 pontos percentuais. O que significa isso? Significa dizer que o mercado de TI cresce na contramão da recessão que nós vivemos por conta da pandemia e que vem gerando oportunidades, inclusive, para empreender. Vários empreendedores, 6% a mais do que nos anos 2015 a 2019, vêm abrindo as suas empresas, os seus negócios, buscando o seu sustento e a sua carreira a partir de um negócio próprio. 6% a mais. Isso é muito importante. Com isso, o que eu desejava era mostrar para vocês um pouco o tamanho, o que é esse mercado de tecnologia. Do que é que nós estamos falando? Estamos falando de uma empresa que pode entrar num mercado desse tamanho e concorrer pela sua fatia de venda, faturamento, receita e circunstancialmente ou consequentemente, lucro. Esse lucro que é o lucro que vai remunerar os acionistas, o dono da empresa, o empreendedor. Ainda nessa linha de mostrar um pouquinho para vocês do que é o mercado de tecnologia da informação e da comunicação, talvez surja aí para vocês uma pergunta assim, quais são as carreiras, quais são os papéis, quais são as funções que compõem o grupo de profissionais que compõem o mercado de tecnologia de informação e comunicação? Então, as áreas de TI são muito amplas, mas algumas delas aqui vale a pena a gente mostrar para vocês. Mas quero ressaltar, eu estou falando aqui de 6 áreas, mas na verdade elas não dão cobertura total à área de TI, mas elas compõem a área de TI. Há outras tantas já existentes, já operando, e ainda nos próximos anos há uma perspectiva de que surgirão muitas novas áreas
de tecnologia e de aplicação tecnológica no Brasil e no mundo. Primeira área importantíssima, a área de desenvolvimento de softwares. Quem é que desenvolve o Windows? Quem é que desenvolve um app do celular? Quem é que desenvolveu o sistema de gerenciamento do crédito do cartão de transporte público? Quem é que desenvolveu o sistema de pagamento de impostos? Então, existe uma área, um conjunto de profissionais, que são profissionais de análise de sistemas, profissionais de desenvolvimento e programação, profissionais de arquitetos, profissionais de bancos de dados, que são profissionais que estão focados numa tarefa que é a de desenvolvimento e entrega e instalação, disponibilização de software. Seja para um grupo de usuários pequeno, seja para um grupo de usuários que é o país. Então, imaginem vocês, o governo federal, quando faz um software, ele faz um software para todos os habitantes do país usarem. Imaginem que riqueza não tem um software desse tipo. Qual é a demanda de qualidade que não existe para um software que vai ser usado por 200 milhões de pessoas. Isso é um grande desafio, um grande desafio. E atrás do grande desafio, como eu mostrei para vocês, existem grandes oportunidades. E é nisso que eu gostaria que vocês pensassem. Nas oportunidades que estão ali colocadas no desenvolvimento de software. O que é que você olha na rua, na tua vida cotidiana, que você diz, olha, aqui poderia ter um software que fizesse isso. Ah, esse software poderia automatizar esse processo. Esse software poderia me ajudar a tirar uma informação de um determinado sistema. Todas essas ideias de software poderiam ser desenvolvidas. E na medida em que elas forem desenvolvidas, elas se tornam soluções para vocês e para outras pessoas. Aqui estão colocadas a inteligência artificial, a robotização, o que a gente chama de RPA, que é a robotização de processos. Tudo aqui está em desenvolvimento de software. Mas existe uma segunda área importante, que é a área que a gente chama de infraestrutura. E aí eu faço uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho comigo. Quando eu me cadastro em algum lugar, quando eu me cadastro num jogo, num game, quando eu me cadastro num sistema, quando eu me cadastro no Netflix, onde é que o meu dado, para onde o meu dado está indo? Onde é que guardaram esse meu registro? Onde é que ficou depositado o conjunto de dados, o meu nome, o meu RG, o meu CPF, o meu e-mail, o endereço, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, a minha data de nascimento? Onde é que isso ficou guardado de fato? A gente chama, teoricamente, isso de nuvem. Mas a nuvem nada mais é do que um conjunto de servidores que guardam os dados, que guardam os softwares, que guardam os registros de operação, que a gente chama de log. Tudo isso está guardado em algum lugar. E que lugar é esse? Esse é um lugar que a gente chama de infraestrutura. É onde ficam os equipamentos, a parte estrutural dos sistemas de informação. Isso pode ser um data center, isso pode ser um servidor local, isso pode ser a nuvem. Fato é que existe um mercado, um pedaço do mercado de TI que se chama infraestrutura. E que tem um conjunto enorme de profissionais ali, enorme, que estão lá cuidando da segurança dos dados, da disponibilidade dos dados, da performance dos sistemas, do banco de dados que está ali instalado e fisicamente registrando todos os movimentos que um sistema pode fazer. Há uma terceira área importante, a área de telecomunicações. Vocês já perceberam, obviamente, que o celular invadiu as nossas vidas. A gente hoje quase que... Você pode sair sem roupa, mas sem celular é difícil, né? Na verdade, a gente hoje depende e usa muito celular. O celular é uma parte da área de tecnologia que a gente reputa o celular enquanto um dispositivo, reputa as telecomunicações. Como é que eu trafego dados sem fio? Como é que eu trafego dados com fio? Como é que eu recebo a televisão digital? Como é que eu recebo a telefonia digital? Como é que eu passo uma fibra ótica por algum lugar? Como é que eu disponibilizo uma conexão à internet que eu contratei lá de uma das companhias e que chegou na minha casa lá um hubzinho, um modemzinho, como a gente falava antigamente? Como é que tudo isso se organiza de modo que eu gere a comunicação à distância? Como é que eu entro numa reunião? Como é que eu faço para entrar numa conversa e assim por diante? Tudo isso faz parte de um grupo, de uma área da TI chamada telecomunicações. Quarta área que eu acho importante, negócios digitais. Olha só que coisa legal. Uma área nova, uma área que cresce assustadoramente. O que é uma área de negócios digital? Ou negócios digitais, desculpem. É o e-commerce, por exemplo. Como é que eu compro num portal de e-commerce?
São os aplicativos. Como é que eu chamo? Como é que eu compro comida? Como é que eu chamo um táxi? Como é que eu compro serviços por meio de um aplicativo? Isso tudo é muito novo. Se vocês perguntarem para os pais e para os avós de vocês, vocês vão perceber que para eles não é tão comum quanto é para vocês. Porque nós crescemos, eu tenho já mais de 50 anos, nós crescemos sem nada disso. Portanto, quando isso chega, a gente tem que ir se adaptando a isso. Mas isso é uma realidade. Hoje a gente tem a possibilidade, se a gente usa ou não usa é um outro problema, mas a gente tem a possibilidade de contratar um pintor via um aplicativo. Ou de contratar comida via um aplicativo. Ou de chamar um Uber via aplicativo. Ou de contratar um serviço específico para casa ou para a necessidade de vocês. Essa área de negócios digitais cresce assustadoramente. Ela praticamente dobra a cada ano. É uma novidade que veio muito alavancada pela questão da pandemia, que exigiu que nós tivéssemos e criássemos novas formas de relação comercial. O fato é que é um mercadão. É uma área da TI que tem criado diversas oportunidades. Desde o transportador, o motoboy, o indivíduo que tem um carro e faz uma entrega do Mercado Livre, até o indivíduo que está lá desenvolvendo e cuidando desse software para que ele não trave, para que ele não caia, ou como a gente diz na gíria de TI, que ele não sente. A gente fala, o software sentou. O que é o software sentou? Significa que ele relaxou, não está atuando na velocidade desejada. Quinta área que eu acho importante, a área de web e a área de mobile. A área de web e a área de desenvolvimento de apps. Também uma área que está crescendo demais. Eu posso fazer app para praticamente qualquer coisa hoje em dia. O fato é que existe um conjunto enorme de apps que não nasceram da natureza. Alguém desenvolveu isso. E quem é esse alguém? Um profissional de TI que passou por uma formação, passou por uma experiência, passou por um teste, saboreou a área de TI e resolveu desenvolver aplicações mobile ou aplicações web, internet. Pensem vocês aí, no coraçãozinho de vocês, quantas aplicações e quantos portais vocês visitam por dia. Se cada um deles tem um grupo de 3, 4 desenvolvedores por trás, fazendo esse portal funcionar, vocês vão conseguir ter uma dimensão de quantos profissionais no mundo estão em torno orbitando no desenvolvimento de soluções web ou soluções mobile, móveis, né? Ou as apps, como a gente chama popularmente. Mas tem uma outra área ainda, que também é importantíssima. Eu desenvolvi um software, eu criei um software, coloquei na nuvem. Quem é que faz esse software chegar na mão do meu cliente? Quem é que faz a área comercial? Quem é que faz a área de negociação? Quem é que faz a área de contratos? Quem é a área que faz o relacionamento com o cliente? Que leva a solução que eu desenvolvi, que eu criei, para que um cliente consuma e me pague por isso. Seja me pagando diretamente, gerando uma fatura e pagando o meu serviço, seja me pagando de modo indireto, permitindo que eu use os dados dele para gerar novos negócios. Né? Por que existem softwares livres? Ou por que eu posso usar hoje um serviço na internet sem pagar nada? Porque esses dados estão sendo vendidos para um outro negócio. Os dados que eu gero apoiam a realização de outro negócio. Em algum momento, na cadeia, alguém vai pagar a conta. Por quê? Porque eu estou consumindo tempo de gente, estou consumindo infraestrutura, estou consumindo licença de software, alguém precisa pagar essa conta. Não é? Então, a área comercial nem é uma área tão técnica assim. É uma área de que alguém que não queira ser muito técnico possa se aproximar da área de tecnologia e estar na área de tecnologia, só que não como um papel de desenvolvedor ou um papel de infraestrutura ou de mobile. É o indivíduo que está fazendo a relação de venda, a relação de fornecimento de tecnologia, do produtor de tecnologia, do desenvolvedor de tecnologia para o cliente consumidor de tecnologia. Reparem aqui, essas áreas todas vão abrindo um conjunto enorme de oportunidades. E esse talvez seja o maior desafio meu aqui. Mostrar para vocês esse conjunto de perspectivas e esse cenário brasileiro de TI, onde vocês podem, se decidirem, se inserir, se colocar, se posicionar e seguir uma carreira que seja uma carreira promissora. Muito bem, eu estou aqui falando e espero que vocês estejam construindo na cabeça de vocês um cenário, construindo um olhar sobre o mercado de tecnologia. E aí vocês podem me perguntar assim, falar, tudo bem, Pimentel,
Você falou dos papéis da tecnologia, você falou das formas como a gente pode colocar a tecnologia, mas eu, se for um profissional de tecnologia, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar numa empresa de tecnologia? Se eu for um profissional formado em computação, eu tenho que trabalhar obrigatoriamente numa empresa de computação? Não. Claramente não. Se assim fosse, a gente teria um número muito menor de profissionais de TI do que o número que é demandado hoje, do número de posições que estão abertas para o uso e o emprego e a colocação profissional de alguém formado na área de tecnologia. Então, existem várias áreas de atuação. Posso mostrar para vocês algumas. A área empresarial. Então, eu trabalho numa empresa, essa empresa é uma empresa do ramo de comercial, é um supermercado, e lá no supermercado eu posso trabalhar na área de TI. Ou ainda, eu posso estar numa empresa que é uma empresa de consultoria, e lá com os consultores eu tenho o gerente ou o diretor de tecnologia. Ou ainda, eu posso estar numa empresa que seja uma empresa de TI e que eu trabalho na tecnologia desta empresa de TI. Mas não é só isso. Eu posso ser um profissional de TI do mercado de saúde. Eu posso ser o gerente ou diretor de tecnologia de um hospital, de um convênio médico, de uma empresa que presta serviços de home care ou ainda de uma empresa que presta serviços de remoção. Eu sou o profissional de TI, mas colocado numa empresa cujos negócios estão na área de saúde. E assim poderia ser na área de comunicação, uma televisão, uma agência de publicidade. Assim poderia ser numa construtora, uma empresa que constrói casas, que constrói viadutos, que constrói prédios públicos. E eu sou o profissional de TI de uma construtora. Na área de meio ambiente, o profissional que faz, por exemplo, toda a parte de sensoriamento, o profissional de tecnologia que ajuda a prevenir e a predizer acidentes ambientais, que faz toda a parte de pesquisa, que lida com o tempo, que lida com o desmatamento. Olha só que legal, um profissional de TI focado na área de meio ambiente. De desenvolvimento social, o profissional de TI que faz sistemas que ajudam a cuidar de pessoas, que ajudam a cuidar de pessoas desassistidas, ou que ajuda a cuidar de pessoas que estão precisando de um próximo emprego, ou ainda que ajuda um governo a criar uma política de desenvolvimento social. Na educação, pensem nos profissionais de TI das escolas que vocês estudam. Sejam eles muitos ou poucos, nesses anos de pandemia, eles estão aí correndo que nem feito loucos para conseguir fazer com que esse conteúdo, essa aula, chegue a vocês. Por qual meio? O meio da tecnologia. E ainda na área de entretenimento, eu posso ser um profissional de tecnologia do Netflix, eu posso ser um profissional de tecnologia de uma empresa da Disney, ou ainda de um cinema, ou de alguém que esteja fazendo games. Olha só, eu sou um profissional de TI da indústria de entretenimento, da indústria de diversão. Construam na cabeça de vocês, como eu já disse um pouco antes, o cenário de tecnologia e o quanto existe de oportunidade, possibilidade que o Maurício Pimentel está contando. E aquelas que o Maurício Pimentel ainda nem pensou? E aquelas que o Maurício Pimentel nem sabe que existem? E aquelas que cada um de vocês pode vir a criar, pode vir a estabelecer, a desenvolver e que não precisam de ninguém que precise aprovar isso. Então vocês podem ser também promotores de tecnologia. Estabelecer novos paradigmas e novos programas de tecnologia, novos usos de tecnologia que vocês criaram. Isso é o que a gente tem chamado de startups. Então vejam, como é que eu posso, então, participar do mercado de tecnologia nesses setores que eu acabei de citar, com os papéis profissionais que eu citei anteriormente? Como é que eu posso estar no mercado de tecnologia? Como é que eu posso participar desse mercado? As startups são um canal. Eu tenho uma ideia, acho que essa ideia é comercial o suficiente, ela tem escalabilidade, ela tem resultado, ela tem apelo comercial, eu tenho um conjunto de clientes que se interessa por isso, e eu monto uma startup. Um amigo, eu e meu irmão, eu e um colega de faculdade, eu e a minha namorada, eu e meu namorado, e a gente monta uma startup e sai trabalhando para oferecer soluções de tecnologia, buscando sócios, buscando investidores, buscando clientes. E aí, a vida de empreender. Estamos empreendendo. Eu também posso participar desse mercado via o emprego formal, CLT, como a gente diz, né? O emprego formal.
Uma empresa me contrata e eu sou profissional desta empresa na prestação de serviço desta área de tecnologia. Eu ainda posso ser freelance. O que é freelance? Eu sou um profissional, eu cadastro o meu currículo em determinados portais e as empresas, quando precisam de um determinado projeto curto, tal, me contratam para que eu possa fazer aquele trabalho. Isso pode ser um trabalho de consultoria, isso pode ser um trabalho que a gente chama de body shop. Olha só, venda de corpo. Né? O que é a venda de corpo? Eu estou vendendo ali o meu tempo para aquela empresa, mas eu não sou funcionário desta empresa. Eu só estou vendendo algum tempo do meu dia para ela, para poder realizar um trabalho e depois eu vou procurar novos clientes. É uma forma de estar no mercado, como autônomo, como freelance. Ou ainda, o que me importa muito que vocês pensem, numa carreira internacional. Eu tenho hoje um conjunto grande de alunos que está trabalhando em Portugal, que está trabalhando na Espanha, que está trabalhando na França, que está trabalhando na Alemanha, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, muitos no Canadá. Parte desses alunos trabalham nesses países, morando nesses países. Parte desses alunos trabalham para empresas desses países que eu citei, mas estão colocados no seu quarto, no quarto da casa em que ele sempre morou, ou com a sua esposa e seus filhos, ou com a sua mãe e seu pai, ou com quem é que ele divida a moradia dele. Morando no Brasil, trabalhando para uma empresa estrangeira, recebendo em dólar ou em euro. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é fácil? Isso fácil não é. Mas tem se tornado cada vez mais comum. Isso vai exigir de vocês um segundo idioma de qualidade, isso vai exigir de vocês que saibam procurar no mercado internacional a posição que vocês querem, mas vai também trazer recompensas nesse sentido. Um brasileiro morando com seus familiares, trabalhando para uma empresa europeia, ou para uma empresa norte-americana, ou para uma empresa da Nova Zelândia ou da Austrália. Eu tenho vários alunos nessa situação, vários deles. Ou seja, há uma oportunidade real de uma carreira internacional baseada no mundo de tecnologia. E aí eu faço um convite a vocês e vou fazer aqui um link para um conteúdo que não é meu, mas que eu acho que vale a pena vocês ouvirem. Se vocês entrarem no site da Rádio CBN, há lá uma coluna, lá um programa chamado Mundo Corporativo. Ouçam o podcast que está lá, que foi gravado no dia 19/2/2022. Não importa em que ano vocês estejam me ouvindo. Tentem achar esse podcast do dia 19/2/2022. Ele está falando especificamente de como procurar carreiras internacionais a partir do Brasil. Importantíssimo vocês pensarem que essa é uma possibilidade para vocês, de irem para o Polo Sul sem terem que sair do quarto de vocês. Olha que maravilha. E Pimentel, quais são então os grandes desafios que estão postos no mercado de tecnologia? Quais são os temas que eu devo prestar atenção? Onde é que está se gerando novos negócios? Onde é que novas oportunidades estão sendo criadas? Então, primeiro item importantíssimo, vocês estão ouvindo falar do 5G. O 5G vai trazer uma revolução no uso do celular. O uso do celular vai ganhar velocidade, vai ganhar alcance, vai ganhar continuidade. A gente ainda tem muita queda na comunicação via celular. A gente vai conseguir dar um pouco mais de continuidade na comunicação via celular. Vai trazer novas oportunidades de novas soluções. De a gente conectar um trator na internet via 5G. De a gente conectar carro, de a gente conectar câmeras, de a gente conectar uma série de coisas à internet a partir dessa tecnologia chamada 5G. O 5G está aí. Né? Eu falo com vocês neste momento daqui de Curitiba. Curitiba hoje já tem polos de 5G instalados, funcionando. Né? Eu já tenho utilizado aqui em alguns celulares a conexão 5G, que é muito mais rápida, muito mais confiável e assim por diante. Segundo ponto importante, inteligência artificial. A gente tem falado de inteligência artificial cada dia mais. E aí eu faço um desafio a vocês. Eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês já usa inteligência artificial. Talvez não saiba, mas usa. Quando vocês fazem um telefone para um teleatendimento, quando vocês usam a Siri ou o Google Assistant, quando vocês falam e geram alguma informação que venha, por exemplo, no dispositivo como um carro, ou quando vocês estão falando com um teleatendimento. Acho que esse teleatendimento foi o primeiro exemplo que eu dei. Tudo isso já está baseado em inteligência artificial. E aí vocês podem ser um profissional que esteja desenvolvendo essa tecnologia. Mais do que consumir essa tecnologia, o que qualquer um pode fazer, talvez ser o profissional que gera,
que cria, que desenvolve, que oferece, que disponibiliza essa tecnologia para alguém. Outro ponto importantíssimo, segurança cibernética. Os nossos dados estão rodando pela internet. Tem que haver alguém que esteja atento e cuidando para que esses dados não vazem, para que esses dados não tenham mau uso, uso indevido e assim por diante. Esse é um profissional bastante bem pago no mercado de tecnologia, que também exige uma formação pesada. Mas é uma oportunidade importante, significativa para cada pessoa, para cada profissional que tenta ingressar no mercado de tecnologia. Olhar para as possibilidades da segurança cibernética. Importantíssimo. Desenvolvimento ágil de software. A ideia de fazer softwares pequenos, rápidos, que a gente possa entregar melhoria o tempo inteiro, mas entregando soluções para o consumidor. Design. Veja, eu não estou falando de um profissional de TI, estou falando de um profissional de design. O cara que foi fazer desenho industrial, o cara que foi fazer faculdade de design ou o curso técnico de design, mas que vem para o mundo de tecnologia ajudar a fazer sistemas mais legais, com melhor usabilidade, com a melhor experiência do usuário e, portanto, criam, a partir de tecnologia, usando as técnicas de design, sistemas e soluções novas. Toda a parte legal das leis que regem a tecnologia. Vejam, olha só que legal. Eu não preciso ser um profissional de tecnologia para estar no mercado de tecnologia. Eu posso ser um advogado. Só que um advogado especializado na famosa LGPD ou na lei europeia que a gente chama de GDPR. Um advogado que opera no mercado de tecnologia e atua de modo a fazer os sistemas de tecnologia serem mais seguros, mais consistentes, que respeitem melhor a individualidade e a titularidade dos dados de cada um dos cidadãos ou consumidores. Na área de educação, criar portais de educação, uso de inteligência artificial para avaliação, por exemplo, ou ainda conteúdo, que seja conteúdo dinâmico, que respeita o andamento e o aprendizado do aluno. Se eu sou melhor de matemática, a inteligência artificial cobra mais de mim de matemática. Se eu sou melhor de português, cobra mais de português. Se eu sou melhor de geografia, ou de física, ou de química, e assim por diante. E a grande novidade do mercado que vocês devem estar olhando via cinema ou via comunicação das redes sociais. O famoso metaverso. O que é o metaverso? Esse mundo paralelo, baseado num conceito de avatar. Então eu crio uma personalidade minha num universo paralelo e lá nesse universo paralelo eu realizo transações. Seja conversar com pessoas, seja consumir alguma coisa, seja comprar, fazer compras. E lá no metaverso eu tenho um novo ambiente tecnológico em que eu posso me relacionar por consumo, com o governo, com uma relação amorosa ou familiar. Esse metaverso, no passado, chamava-se Second Life, a segunda vida. E hoje, por conta do Doutor Estranho, por conta do Homem-Aranha e por conta do Facebook, a gente está discutindo aí o tal do metaverso. Todas essas são áreas de tendência, áreas de inovação, áreas de olhar para o futuro e pensar novas soluções. E a tecnologia tem que nos levar para esse novo pensamento, que chama inovação. O que é inovação? Não é fazer tecnologia que repliquem as soluções que nós já tínhamos. Uma tecnologia não pode replicar um processo que nós já fazíamos. Ela tem que trazer uma melhoria, um ganho, um avanço, uma evolução. E na medida em que ela traz tudo isso de novidade, a gente vai tratando isso como uma forma de inovação. Ou seja, trazer coisas novas para o dia a dia dos nossos consumidores. Reparem, de novo vou dizer isso, que o ambiente e que o cenário, que a matriz de execução ou de profissional, de oportunidades profissionais dentro da área de TI é muito grande. E aí vocês vão me perguntar, para ser um profissional de TI, o que é que eu preciso fazer? Qual é a formação que eu devo buscar? Então vocês podem procurar uma formação na área de tecnologia. Fazer análise de desenvolvimento de software, pode fazer sistemas de informação, ciência da computação, os tecnólogos em banco de dados, em rede. Então isso é uma formação específica na área de tecnologias, além dos cursos técnicos da área de computação. Mas é só por meio da formação em tecnologia que eu posso chegar no mercado de tecnologia? Não. Vocês podem aqui, como já demos outros exemplos, trabalhar, por exemplo, como engenheiros, buscar uma formação na engenharia elétrica, engenharia robótica, engenharia de controle e automação, ou ainda na engenharia civil, mecânica, e que vocês possam atuar e trabalhar na área de tecnologia.
mas vieram, na verdade, de uma formação de engenharia. Podem buscar uma formação de advogado em direito, para que trabalhem na legislação, na LGPD, nas questões de segurança, nas questões de contrato. Podem procurar uma formação na área de designer, na área de criação, e trabalhar na área de desenvolvimento do designer, da interoperabilidade, da usabilidade dos sistemas que estão sendo desenvolvidos pelos profissionais de tecnologia. Podem trabalhar na área de arquitetura de soluções, ou ainda buscar formação em diversas outras especialidades que levem vocês a uma aproximação com a área de tecnologia, como biólogo, como físico, como, psicólogo. Os psicólogos hoje, olha que coisa interessante, vários psicólogos hoje estão sendo chamados para trabalharem na área de inteligência artificial, para que consigam treinar os robôs de inteligência artificial de modo que eles sejam um pouco mais humanoides, não tão robóticos, mas mais humanizados. Então, há diversos psicólogos hoje que trabalham na área de desenvolvimento de inteligência artificial. Querem outra informação importante sobre os psicólogos? Há diversos psicólogos hoje que trabalham na indústria de game, na formação dos perfis e dos characters, né? dos jogadores e dos perfis que os games trazem. Então, há diversos psicólogos trabalhando nessa área. Então, vejam, várias áreas de formação das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências exatas, podem se aproximar e podem aproximá-los como oportunidade da área de tecnologia e da área de desenvolvimento e oferta de tecnologia da informação e comunicação. E como é que vocês vão trabalhar? Vão trabalhar nesse mercado enorme de 400 e tantos bilhões de reais, que tem hoje, segundo uma pesquisa da Brascom, 450 mil vagas em aberto. Então, um dos grandes desafios, que é um dos temas que nós temos que tratar na nossa conversa aqui hoje, qual é o grande desafio do mercado de tecnologia no Brasil? Há diversos deles. O principal deles, 450 mil vagas entre as várias capitais e cidades de mais de 700 mil habitantes, numa pesquisa de um instituto chamado Brascom. 450 mil vagas. O Brasil precisaria ter alguma coisa como 72 mil profissionais novos de tecnologia por ano para poder fechar essa conta em 5 ou 6 anos. O Brasil hoje forma menos de 40 mil profissionais na área de tecnologia. Além de formar pouco, parte desses profissionais não buscaram uma formação mais adequada, de qualidade, ou não se esforçaram tanto e acabaram que a formação não é um trampolim, não é uma alavanca para carreiras deles. Então, embora formados em tecnologia, não conseguem atuar no mercado de tecnologia. E aqui fica uma dica importante. Se forem para o mercado de tecnologia, preocupem-se em estarem bem formados. Bem formados. Pimentel, matemática é importante? Sim, senhor. Pimentel, lógica é importante? Sim, senhor. Pimentel, tem que pensar muito em estrutura? Tem, sim, senhor. Essa formação é importante para que vocês consigam se colocar no mercado de tecnologia. Por fim, o que me parece o mais importante e o mais legal dos desafios do mercado de tecnologia no Brasil. O mercado de tecnologia e as tecnologias em geral precisam nos ajudar a sermos inclusivos. A inclusão por meio da tecnologia é importantíssima. Seja uma tecnologia ofertada para consumidores que inclui pessoas no consumo, na cidadania, no entretenimento, e seja a inclusão de novos profissionais no mercado de tecnologia. Há hoje diversas iniciativas, e eu convido vocês a olharem aí para uma iniciativa chamada IT for Good, TI para o bem. Vocês vão ver diversas iniciativas que falam de inclusão de pessoas com necessidades especiais, pessoas com restrições, pessoas com pouca escolaridade, de mais idade. E como é que eu trago todas essas pessoas para serem consumidoras ou profissionais de TI? Esse é um grande desafio. O que é que não é desafio de tecnologia da informação no Brasil? Investimento não é desafio. Vocês viram lá, 840 bilhões de reais. O conjunto de oportunidades não é desafio. O tamanho do mercado não é desafio. A adoção tecnológica não é desafio. Os desafios são como é que eu preparo e capacito pessoas em número suficiente, na velocidade ideal,
para dar conta desses novos desafios no mercado brasileiro e como é que eu incluo as pessoas em torno da tecnologia. Só para que vocês lembrem, eu sou Maurício Pimentel, eu sou diretor de Sistemas e Inovação do ICI e foi um enorme prazer poder contar um pouquinho das minhas experiências e da minha visão sobre a perspectiva da tecnologia de informação no Brasil. Eu fico à disposição de vocês, mas mais do que tudo, torço pelo sucesso de vocês, seja na área de TI ou não, mas se for na área de TI, que vocês tenham mais do que a remuneração que precisam, que vocês tenham satisfação e realizações nesse mercado. Eu tenho certeza que existem aí muitas e muitas oportunidades. Sorte e sucesso para cada um de vocês. Muito obrigado.